Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer. Ei você, leitor, leitora do Portal do Holanda, estamos aqui desta vez com vinhos, etc e tal. Se você quer fazer companhia para duas pessoas que a partir de agora vão conversar sobre tudo que é gostoso, cheiroso e saboroso, fique com a gente, porque o nosso papo vai rolar nesse ambiente de coisas boas, de coisas maravilhosas. Você já sabe disso, né? Principalmente você que já está comigo há algum tempo. Mas antes de eu apresentar para vocês essa personalidade, protagonista importante aqui na cidade de Manaus, no ambiente vínico, na cena dos sucos da Bíblia, dos grandes, reparem só, das grandes ampolas de vinícolas do mundo inteiro. Antes de eu apresentar essa pessoa que está aqui comigo, eu quero dizer para vocês, eu vivenciei uma época em Manaus que não tinha supermercado, só tinha taberna. Só tinha taberna. E era nessas tabernas que na época do Natal a gente comprava algumas garrafinhas de vinhos verdes. Às vezes pintava um branco. Outra coisa que eu vou dizer para vocês, eu vivenciei uma época aqui em Manaus, e muitos dos meus pares também, na qual nós não encontrávamos nenhum sommelier. Não existia isso em Manaus. Não fazia nem parte do nosso vocabulário a gente dizer, fulano é sommelier. Não fazia nem parte do nosso vocabulário a gente dizer, é um masterchef, é um chefe, é um sous-chefe. Nada disso. Não existia. Mas agora mudou. Tudo muda, né? Tudo pode mudar para melhor. E a presença do sommelier Alexander de Oliveira, a presença dele é a prova cabal, indiscutível, de que as coisas mudaram para melhor. Porque ele vai contar para a gente qual é o papel do sommelier. Qual é a do sommelier? O que ele faz? Por que ele existe naquele ambiente que a gente está para degustar uma gastronomia garbosa, para degustar vinhos maravilhosos, elaborados pelos melhores produtores do mundo. Olha, ele representa um grupo incrível, que é retrato dessa mudança aqui em Manaus. Ele representa o grupo do Pátio Gourmet. Se você ainda não entrou num ambiente do Pátio Gourmet, você nem sabe o que está perdendo. Você não imagina o que está perdendo. E tudo que você vai ver, vai ouvir o Alexander de Oliveira falar para a gente hoje, é só uma amostra pequenininha, minúscula. Agora, você chegando no Pátio Gourmet, eu aposto que, como eu, você vai se encantar e você vai ficar voltando lá. Será que tudo que eu estou dizendo é verdade? Só tem uma maneira de descobrir, é saber o que ele veio contar pra gente. Sommelier, seja muito bem-vindo, vinhos, etc e tal. Sexta-feira, não tem dia melhor pra gente falar de coisas boas, né? E olhando pra elas, né? Não é, sommelier? E olhando pra essas coisas boas. Verdade, é um prazer estar com você, Humberto. Muito obrigado pelo convite. Estou há 5 meses em Manaus e assim... Que bom. Rapidamente eu ouvi dizer dessa sua paixão sobre vinho. E hoje eu estou vendo aqui, face a face, teu olho brilhando quando você fala de vinho. Então, realmente, isso é verdade. Que legal, não dá para ser diferente. Mas, sommelier, eu acabo de dizer que eu vivenciei uma época, né, sem vocês, sem você, né, o sommelier. Fala pra gente, porque tem milhares de pessoas nesse momento, e pode ficar certo disso, que talvez ainda não saibam qual é o papel do sommelier, qual é a missão, né, líquida e certa do sommelier. Então, como é que se forma um sommelier e o que o sommelier faz? Qual é a contribuição dele para que a gente coma bem, beba bem e que a gente saia do local onde ele trabalha mais feliz do que entrou? Então, sommelier, na verdade, é até uma palavra que ela não há tradução, é uma palavra francesa que vem de soma, sommelier, vem de soma, a soma dos alimentos, normalmente dos monarcas, né, da nobreza. Então tinha uma pessoa que ela era responsável por esses alimentos.
Então, esse responsável, um dos alimentos que era muito importante, que ele tinha que ter conhecimento, ele tinha que guardar, era o vinho. Além de todos os outros insumos, mas o vinho tinha um protagonismo nessa soma. E o sommelier, cada vez mais, depois a gente passou a ter uma era de restaurantes, isso deixou de ser uma coisa da monarquia, a monarquia foi deixando de existir, e o sommelier ele foi ganhando um papel, um trabalho exatamente mais voltado para o restaurante, um atendimento ao público, e o sommelier ele foi se destacando mais para o vinho. Então o sommelier hoje, falando na pós-modernidade, né, nós falamos do sommelier como alguém que está disponível no restaurante, ele atende os clientes, você tem um grupo de conhecedores que são os enólogos. Eno, uma palavra que vem do grego, quer dizer vinho, logia, conhecimento. Então, a ciência que estuda o vinho no sentido de produção é a enologia. Já, logo, esse conhecedor é o enólogo, porque ele produz. E o sommelier, ele está entre o enólogo e o enófilo. Eno, vinho, filo, amigo. Então, o consumidor final, as pessoas que nos assistem... No caso, eu também, você né? Você também é um Pronto, enófilo. eu sou enófilo, não é enófilo, isso? Um apaixonado por vinho. E assim, não tem outra palavra melhor para definir ser um apaixonado por vinho. Porque é o único consumidor de bebida alcoólica que se importa qual é a região, qual é o clima, qual é a uva, é altitude, não é altitude, é planície. Qual é o ano? Qual é o ano? O bebedor de cerveja, com todo respeito, né, que também está dentro do meu radar, ele não tem toda essa preocupação. Um bebedor de chá... Só uma coisa, sommelier. Quando você falou agora, você vai me dando essas deixas aí, eu aproveito. Quando você fala que também está dentro do meu radar, é porque o sommelier também, ele lida com a cerveja, com o queijo, ele lida com cachaça, quer dizer, não é só vinho, é isso? Não é só vinho, todo o ambiente da líquida, né, toda a parte da enogastronomia. Então, assim, o chá ele faz parte do meu universo, o café, os drinks, a cerveja. Chá e café também, exatamente, né? O charuto. Os charutos, é verdade. O charuto ele faz parte, ele tem uma harmonização com o vinho. O chocolate, cada vez mais, ele se descola da confeitaria, da patisserie, ele tem também um protagonismo ao lado do vinho. Você pega chocolates, por exemplo, com níveis de pureza, vai ter vinhos adequados para esse chocolate. Você inclusive encontra chocolates com uma pureza mais alta, de 90% a 80%, que harmonizariam muito bem com o Cabernet Sauvignon seco. Agora sommelier, é uma coisa interessante. O vinho, ele não é uma bebida para que você deguste primeiro sozinho, né? Você precisa de uma companhia, exato, de uma grande companhia, mas ele tem que ser necessariamente escoltado por uma grande refeição, por uma boa sobremesa. Quer dizer, ele leva o enófilo a desaguar nessas coisas todas para que a harmonização exista. Exatamente. Assim, o vinho ele é uma bebida alimentar. Nós que sofisticamos esse alimento. É um alimento. O vinho é alimento, então? É um alimento. É um alimento, inclusive o europeu, isso para ele é normal, desde uma pessoa de baixo poder aquisitivo até uma pessoa de um grande poder aquisitivo, fazer um consumo diário do vinho. Principalmente no Brasil, nós sofisticamos e acabamos distanciando as pessoas desse alimento. E assim, isso é uma coisa para o dia a dia. Inclusive, por exemplo, um dos restaurantes aqui em Manaus, que eu trabalho, que é do grupo do Pátio Gourmet, nós temos agora... Qual é o restaurante? É o Mari Mari. O Mari Mari, sim. Fica ali adjacente ao grande supermercado do Pátio Gourmet, não é Morada isso? do Sol. Na Morada do Sol. E ali nós trouxemos uma máquina, a EnoSolution, que você conecta as garrafas de vinho. O vinho ele não pode ficar exposto ao oxigênio. Então, ele entra nessas máquinas, a máquina expulsa o vinho sem a necessidade de contato com o oxigênio. Que coisa! Olha. Então, para que isso? Para poder fomentar em Manaus esse consumo alimentar. Você, eu estou trabalhando, quero estar mais lúcido, vou dirigir... Quero só uma taça? Só uma taça. Eu tenho disponível ali para você. Do que você quiser. Tem sempre uma de todos aqueles vinhos lá, você pode tomar só uma taça. Só uma taça. Né? Para acompanhar o teu almoço, por exemplo. Exato. E aí não há necessidade de você botar um terno
um blazer para verdade. tomar um vinho. Então, é uma forma que o pátio também está fomentando esse consumo alimentar. Sommelier, estou aqui com o sommelier Alexandre de Oliveira do grupo Pátio Gourmet, hein, minha gente? Você que embarcou agora aqui na nossa degustação, tá? Por enquanto com palavras. Você falou que chegou aqui há 5 meses. Né? Eu gostaria muito de saber, porque no ano 2000, quando nasceu o meu filho caçula, ele nasceu no ano 2000, todos os vinhos que eu consumi para celebrar a chegada dele com os meus amigos, eu tive que mandar buscar fora, porque não tinham vinhos em Manaus no ano 2000. Você chegou aqui há 5 meses, sommelier, te surpreendeu o mercado vínico, o ambiente de consumo de vinhos, de cervejas, de queijos e tudo mais, e desses produtos todos que você encontra lá no Pátio Gourmet, te surpreendeu isso? E a enormidade desses estabelecimentos como é o Pátio Gourmet, né? Que você entra lá e é um mundo de ofertas. Isso te surpreendeu? Porque você vem lá de fora, é assim igual lá fora? Me surpreendeu muito, assim, a gente acaba criando um estereótipo do Amazonas, de Manaus, que só se fala da floresta, do Rio Negro. E aí quando você chega aqui, você vê um mercado aquecido, você vê uma loja com 1000 rótulos, de Petrus, Chateau Petrus. Você tem, no Pátio Gourmet vocês têm 1000 rótulos lá? 1000 rótulos de vinhos, fora Petrus é o máximo, é o melhor, né? É o creme de la creme, não é isso? É um dos vinhos mais caros do mundo. Você encontra em qualquer uma das 3 adegas do Pátio Gourmet. E assim, encontrar isso em um restaurante já é o supra-sumo. Já é, né? Encontrar em um supermercado, Já eu falo pensou? isso para os meus amigos que são do universo do vinho. A gente tem um trânsito legal em todo o Eles Brasil. se surpreendem também. Muito, muito. E assim, encontrar uma diversidade, você encontra ali os principais países do mundo. Você tem vinho da Grécia, do Líbano, de Israel. É verdade. No É Pátio verdade. Gourmet. E sommelier, quer dizer, em termos da cultura do vinho, da implementação da cultura do vinho, que é tão recente aqui em Manaus, isso tudo é um fenômeno, não é? É um fenômeno, eu olho assim, realmente, vocês estão dentro de um circuito mundial. Quando você vai a uma região vinícola, por exemplo, você visita Mendoza, ou visita o Vale do Rhône, ou Borgonha, na França, e os sommeliers, eles não têm essa diversidade nas suas tem, não tem. Olha Porque só. é uma coisa muito bairrista, o vinho, uma região produtora de vinhos, não vai ficar importando. Então, nesse quesito, os brasileiros eles saem na frente, principalmente sudeste para cima, né? Porque o sul também, por ter uma cultura de produção, 90% do vinho produzido no Brasil está no sul, acaba tendo também essa dificuldade dessa entrada de importados. Mas Manaus está fantástico, está igual o que eu encontro Rio e São Paulo. Sommelier, você acaba de mencionar os vinhos nacionais, né? Regiões produtoras de vinhos nacionais. Qual é a sua opinião hoje sobre os espumantes brasileiros e alguns vinhos brasileiros da Taná, da Merlot e essas vinícolas fantásticas lá do sul, inclusive vinícolas boutique que antes nós não tínhamos e agora nós temos? Como você analisa o grande mercado produtor brasileiro e a qualidade desses vinhos nacionais? Durante os 4 últimos anos, eu sou jurado da grande prova de vinhos nacionais. Então, a revista Baco Multimídia, né, que promove esse evento, nós chegamos a aprovar 2.000 rótulos de vinhos só nacionais. Então, assim, falar do vinho brasileiro, hoje, alguns especialistas fora do Brasil fazem um trocadilho, que não podemos chamar um espumante de champanhe, fora da região de Champagne, mas falam que o nosso espumante é o champanhe das Américas. Por quê? Interessante isso. O nosso espumante é o champanhe das Américas. Exato. Eu tive a oportunidade de visitar, por exemplo, a Chandon, que é muito famosa aqui em Manaus, no Brasil todo. Sim. Visitei na Serra Gaúcha e também tive a oportunidade de visitar o projeto da Chandon em Mendoza. E você prova os 2 vinhos com o mesmo rótulo,
você vê que o nosso nacional está muito acima. Que bacana isso. Porque o contexto de clima e solo permite uma acidez maior, um frescor. Porque quando bebemos um vinho espumante, você busca o frescor, você busca a cremosidade que o perlágio, o gás carbônico te oferece. E eu achei que no vinho argentino, do mesmo produtor, com as mesmas uvas, ele estava um pouco a desejar. Ponto para a gente, então, né? Ponto para a indústria de vinhos brasileiros. E sommelier, e os vinhos tintos brasileiros? Qual é a sua opinião sobre eles? Estão evoluindo? Evoluíram bastante. Às vezes, a gente que está no dia a dia do vinho, na sala de restaurante ou atendendo um cliente no mercado, houve certas injustiças. A pessoa querer comparar um vinho brasileiro a um vinho de Bordeaux, a um vinho da Toscana, a um vinho do Douro, a gente está falando de mais de 2.000 anos de experiência, de vitivinicultura. Então, quando você fala para um produtor da Borgonha, por que você não planta um Cabernet Sauvignon aqui? Isso alguém já plantou e viu que não teve um bom resultado. Claro, sem dúvida. Porque são mais de 2.000 anos. Então, o Brasil, fazer vinho profissionalmente, com tecnologia, com investigação, a gente está falando de 40 anos. Exato. Então, você planta, às vezes, aquela variedade de uva não é para aquela região. Sim, sim. Então, está havendo descobertas. Só que dentro desses 40... É um grande laboratório, né? E a gente já teve um boom de qualidade. Olha só. Então, assim, inclusive, castas que eu provei no concurso, Marcelin, está produzindo vinhos fantásticos. Olha só. A gente no pátio... E até pouco tempo a gente nem ouvia falar nessa casta. Nem ouvia. No Brasil, não Marcelin. ouvia. Que é isso? Petit Verdú, sim, Taná, os Tanás lá na campanha gaúcha estão produzindo vinhos. E que antes a gente só ouvia falar que era Uruguai, e agora o Brasil está produzindo bons Tanás. Excepcionais, foi uma das castas assim que me marcou nesse concurso. Você conseguir provar de maneira horizontal vários produtores e você vê qual o nível de qualidade. Né? Na América do Sul, o nosso espaço em termos de produção de bons vinhos, nós já estamos ocupando mesmo, né? Como Chile, como Argentina, como Uruguai. Nós já ocupamos o nosso espaço nesse quadrado de produtores? Já ocupamos. Eu iniciei até a conversa falando sobre termos 90% da nossa produção de vinhos na Serra Gaúcha, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Mas onde ficam esses outros 10%? Aí você encontra vinhos maravilhosos sendo produzidos em Minas Gerais, em São Paulo. No Nordeste também, no Nordeste, a Rio Sol e outros produtores ali no Vale do São Francisco. Vinhos fantásticos e maravilhosos. Inclusive, no Nordeste, tem um dos vinhos que ele nem fica no Brasil, praticamente. O Paralelo 8, que é um super vinho produzido. Para exportação. Estão exportando direto. E o brasileiro... Você já degustou esse vinho aí lá? Muitas vezes, são meus parceiros. Eu encontro esse vinho no Pátio Gourmet? Estou negociando para entrada no norte. Eu vou lá, minha vida, eu quero provar, eu quero provar esse vinho. E já que eu falei em Pátio Gourmet, o Paulo está mostrando aí imagens bacanas do Pátio Gourmet, uns filmetos, etc. Fala do Pátio Gourmet. Qual é o teu papel no Pátio Gourmet? Quer dizer, você é um sommelier do grupo, né? E o que faz um sommelier no Pátio Gourmet? E para o Natal, essa época aí que o Natal está se avizinhando, o que os clientes podem esperar? Eu vi aquele filme, né? Um filme maravilhoso, daquele ratinho lá do Ratatouille, que o chefe, tem lá um chefe, como é o nome dele? Clouseau? Não é Clouseau, mas parecido, que ele diz assim: me surpreenda. Então, o que o Pátio está fazendo para surpreender os seus clientes? Então, o Pátio é um laboratório, um ambiente de pesquisa, sempre especialistas buscando no mercado. Por exemplo, agora mesmo nós estávamos com o Thiago Deruri, que é um mestre em churrasco, conhece muito de corte de carnes. Então, assim, eu percebi nas minhas saídas aqui nos restaurantes, se tem um consumo per capita muito grande de picanha. Então, a picanha é uma preferência das pessoas que vivem aqui em Manaus. Mas o nível de churrasco ele evoluiu. Então, no Pátio, você vai, por exemplo, encontrar um Prime Ribs, um Tomahawk, um Flat Iron, um Denver. São cortes... Essas carnes nobres estão todas à disposição? Todas à disposição. A gente saiu dessa ideia de
boi de carne de primeira e carne de segunda. Então, quando você pensava em quarto dianteiro do boi, isso tudo descartado. Isso é carne de segunda, carne de panela, Entendi. que o brasileiro chama. Hoje a gente está numa outra fase. Hoje nós estamos com boi de primeira e boi de segunda. O que seria um boi de segunda? Um Nelore. É uma carne mais dura, um boi de grandes áreas de pastagem, o nosso maior rebanho. E o pátio está cada vez mais especializando em Angus, em Wagyu, que são carnes... Angus é o tipo, né? Do animal, não é? É uma raça do animal, que assim, tem um aproveitamento maior da carcaça, uma maciez fantástica e um marmoreio. Então, carnes que em outros animais, por exemplo, você pega um Denver, um Flat Iron, que é do quarto dianteiro, num Nelore, impossível de comer. Mas no Angus é fantástico. Uma delícia. Suave, Cortes de acém, né? Suave, uma intensidade. Parece que tudo é filé, né? Macio, exato. Não é? Exato, uma Agora, maciez fantástica. Sommelier, e cervejas? Eu soube que recentemente houve lá um evento envolvendo cerveja, ale, e isso é coisa nova pra gente também, esse negócio de cervejas artesanais, cervejas ale, cerveja disso, daquilo. Eu soube que até existe uma coleção lá de cervejas importadas de vários países, não só da Bélgica, não é isso? Existe, e também tem uma novidade, assim, uma novidade até para quem é do mundo da cerveja, as Catarina Sours, porque quando você fala de ale, você fala de uma Bock, fala de uma Pilsen, fala de uma Lager, o Brasil já tem o seu estilo próprio, chamado Catarina Sour. Catarina Sour. É um estilo próprio do Brasil, uma coisa muito recente, tá? De coisa de 5 anos para cá, que obrigatoriamente na produção há uma fermentação baseada em bactérias, não só em leveduras, mas obrigatoriamente tem que ter uma fruta nessa fermentação. Então são cervejas leves, aromáticas, Frutadas, então. bastante frutadas e com uma excelente acidez. E se eu for agora, eu não sair daqui lá no pátio, eu compro essa cerveja? Ela está lá. Tá lá, exatamente. Que bacana. Exato. Queijos. Queijos, nós temos uma infinidade. E assim, tem um mês que eu fui para São Paulo com um grupo de especialistas do pátio, a gente pesquisando alguns tipos de queijos de cabra que eu gostaria de ter em Manaus. Queijo de cabra. Queijo de cabra, eu acho que há uma carência aqui em Manaus. Sim, sem dúvida. Um Samoa, um Chevrotin, um Chirroublé, um Crotin, um Saint Marcelin. Então são queijos... O Gruyère é fácil de encontrar? O Gruyère, nós temos o Gruyère, mais um fácil, Brie, né? um Gorgonzola. Nós temos uma diversidade. Tudo isso aí são tipos diferentes de queijos, é Tipos isso? diferentes de queijo. E existe, Sommelier, eu vou aproveitar essa dica aí. Para cerveja, todos os queijos podem harmonizar. Por exemplo, a cerveja ale, que tipo de queijo você recomendaria para... Eu adoro cerveja ale. Com que queijo você harmonizaria, Sommelier? Então, falar de ale, você vai falar de um universo gigantesco. Então, falar assim, por exemplo, de uma IPA, uma cerveja que tem uma intensidade de amargor. IPA é uma cerveja ale também, né? Porque é o tipo da fermentação. Sim. Mas o Indian Pale Ale, então é uma IPA, ou Sim. uma APA, American Pale Ale. Então a quantidade de lúpulo que se tem macerado, né, e diluído nessa cerveja vai dar aromas, sabor e também um amargor. Então esse amargor ele poderia ser atenuado com queijo com uma boa cremosidade, por exemplo o Brie. O Brie, a gordura, por mais que seja salgado, mas se você buscar o finalzinho, o retrogosto do teu queijo, ele te dá uma sensação de doçura. Retrogosto é o gosto final que fica na boca, não é isso? Exatamente. Sommelier, me diga uma coisa. Você trouxe um vinho aqui, o Maceral, né? Que é um vinho, olha o que está escrito aqui, naranjo, orange. Essa é a cor do vinho, é? Exatamente. Isso está dizendo o quê? Que isso aqui é um vinho laranja? É um vinho laranja. Isso é uma novidade, né? Exatamente. Porque o vinho que a gente conhece é o branco, é o tinto, é o rosé, não é? O espumante, é o verde, os vinhos verdes. Os fortificados. Agora você me traz aqui, olha só, um vinho chamado fermentado com pieles. Olha só. E se você balançar um pouquinho, você consegue ver resíduos. Se infiltrar. Quer dizer, ele não é filtrado. Ele não é filtrado. O que você quer dizer se eu fizer o quê? Se você
só dar um balancinho nele, você já vê aí. Olha só o que tem aqui. Uma nuvenzinha se formou aqui no final do vinho. Exato. Quer dizer, porque ele não foi filtrado. Ele não foi filtrado. Esse vinho você recomenda ele seja decantado ou não? Ou não precisa? Não precisa, não chega a ser granulado, não tem uma textura que te É uma incomoda. nuvenzinha, é uma nuvem, né? Olha só. Exatamente. Ele é um vinho bem pontuado no Guia do Escorchado, está aqui, ó, 93 pontos. 93 pontos. Quer dizer, agora me explique, por que ele é laranja? Por que é chamado de vinho Exatamente. laranja? Então, na elaboração dos vinhos brancos, você normalmente vai retirar a casca. Esse vinho, por exemplo, que nós temos aqui, esse tinto, ele só é um vinho tinto porque as peles foram maceradas com... As peles das uvas. Das uvas foram maceradas com o mosto, com o suco em fermentação. Então, todo o pigmento do vinho está na casca da uva. Então, faz a maceração para extrair o pigmento. O branco, o enólogo, ele sempre retira as peles. As peles tintas. Aqui no caso é uma uva branca. Uma uva branca, Isso, tá certo. isso. Aquela pezinha verde. Isso, um Sauvignon Blanc, um Chardonnay, um Pinot Blanc. Aí, quando ele quer fazer um estilo de vinho laranja, que isso é uma ressurreição, tá? Isso está ressurgindo. Essa ressurreição é recente, né? Recente, não é com o Gravener, é um grande produtor. Quer dizer, a chegada desse vinho em Manaus também é recente, né? Recente. Né? O vinho laranja. Recente. E aí eu tenho falado muito desse vinho, é um vinho que a gente fez uma importação, tínhamos um estoque gigantesco, um vinho novo, tá? Mas o público não tinha... 2017. Não, 2019. 2019, exatamente. E aí o público não conhecia esse vinho. Nós começamos a degustar, a falar desse vinho. Esse vinho houve um boom, uma explosão. Que bacana. Uma explosão, as pessoas têm amado esse vinho. Aqui vocês têm peixes mais gordurosos, com toque terroso, peixes com mais intensidade de sabor e às vezes, muitas das vezes na brasa. Vai bem com tambaqui na brasa? Vai perfeitamente. Esse vinho? Porque assim, um branco leve, refrescante, às vezes o tambaqui vai ultrapassar. Pela intensidade de sabor, pelo terroso e a gordurosidade que ele tem. Esse vinho tem estrutura, tem intensidade. Eles casam bacana. Perfeitamente. E esse vinho aqui é um Paradu Blend. O que significa? Aí olha só, é argentino, né? Ele é argentino. Ele é um vinho argentino. Agora, eu não estou vendo aqui nada declarado, uva, nada aqui nele. O blend é porque são várias uvas, não é isso, Meli? Então, sabendo que você exatamente, sabendo que você é um amante de vinho, eu vim fazer provocações. Então eu trouxe um vinho laranja. Laranja, sim. E trouxe um vinho que é um paradoxo. O Paradu é um paradoxo. Ele não tem safra, ele não tem castas declaradas, porque é um blend. Blend é mistura. Então no inglês é blend, no francês é assemblagem e no português corte. Essas misturas. Ele é uma mistura de terroirs, então são de diferentes áreas, diferentes variedades de uva, um Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Malbec e Petit Verdot. Olha só, são cinco uvas. E por ser um blend de safras, são safras de anos diferentes, o enólogo ele não pode declarar a safra. A safra tem que ser exatamente do ano. Então por isso que ele é um paradoxo. É um paradoxo porque ele não tem, inclusive, ano de safra. Não tem. São várias safras. São várias safras. E ele só declara que é a 6ª edição desse vinho. Então, a 6ª vez que ele faz, é um vinho extremamente estruturado. Esse vinho vai me surpreender? Vai te surpreender. 18 meses de barrica de carvalho. Primeira coisa, ele passou em madeira, então. Ele foi fermentado em tanque de concreto, que é uma técnica que vai ter mais extração. Depois ele vai afinar, amadurecer em 18 meses em carvalho novo. Então é um vinho potente, estruturado. Eu estou encantado. Só de ouvir falar desse vinho, sabe, daqui a pouco, não sei o que vai acontecer. 14,5 de graduação alcoólica. 14, né? E tem aumentado essa graduação, né, nesses vinhos aí. Sommelier, me diga uma coisa. 2 assuntos para a gente encerrar essa entrevista. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas me diga uma coisa. Perfeito. O restaurante Mari Mari teve uma fase que eu vivenciei. Minha banda tocou lá no Mari Mari. Eu não sei se o senhor sabe, mas há algum tempo. Eu queria saber o seguinte. O que está sendo preparado para o revival, para a grande volta? Já voltou, já o Mari Mari, ele está aí, mas assim, existe algum plano do grupo de novamente dar, né,
continuidade a eventos, a motivos maiores para que o público frequente o Mari-Mari? Então nós começamos com o start já esse ano de 2020, né? A gente tem uma volta paulatina aí a uma meia normalidade, né? E com isso veio um time muito bom. A chefe Juliana Fanglus, ela vem de São Paulo, ela já teve... Está aí agora? Tá aqui, ela veio bem antes de mim, ela já está um pouco mais de um ano aqui, tocando o Mari-Mari. Com ela veio o Jefferson Moraes, que também é um craque, trabalhou com o Claude Troagro, trabalhou com Alex Atala. Você também trabalhou com o Claude Troagro, não foi? 14 anos trabalhando com o Claude Troagro, eu era responsável de todas as adegas da rede. Muito bom. 14 anos, e eu também faço parte desse time, e isso já acrescenta muito ao Mari-Mari. E agora, nosso projeto 2022 é a reabertura da noite. Vai acontecer, então? Está aí na pauta. Está na pauta. Já começamos a fazer alguns eventos pontuais, inclusive semana passada. O café da tarde está ali funcionando. É muito legal, né? Exatamente. Todo mundo indo tomar aquele café elegante, bacana. Isso já está normal. E para 2020... O almoço também voltou? Já está com todo vapor. Já está com vapor, inclusive, né? Esses cortes especiais que eu falei... Já estão servidos no almoço no restaurante Mari-Mari? Exatamente. Agora, sommelier, diga uma coisa para mim. Se eu for lá na adega porque tem o Mari-Mari, tem o Pátio Gourmet lá na Djalma Batista e tem o outro aqui no conjunto Morada do Sol. Se eu for nos dois pátios, eu vou encontrar vinhos de vinícolas do mundo inteiro. Eu vou encontrar vinhos que irão me surpreender e que cabem no bolso de acordo com o poder aquisitivo do cliente. Sim, com certeza. Uma das coisas que eu fiz no pátio agora com a minha chegada, todas as quintas-feiras nós lançamos no stories do Instagram sempre um valor promocional. Ontem, por exemplo, tinha um Riesling de R$27. Quinta-feira é o dia de queima? Exatamente. Olha! É o dia da Quinta do Vinho no Pátio Gourmet. O dia inteiro? O dia inteiro. Qualquer um dos três pátios, Morada do Sol, Djalma Batista e Adrianópolis, que é o antigo Roma. Tem o pátio, exato, olha só, falha minha. O antigo Roma agora também é do Grupo Pátio, né? Pátio Gourmet. Então são três pátios. Três pátios. E na quinta-feira a queima geral é nos três. Geral nos três, que exatamente. Bacana. Eu já tenho um dia quinta-feira que vem, tá? Eu já tenho um dia. Ontem tínhamos duas cavas, uma cava semi-sec e uma cava O que é cava? Explica para essa turma aí, explica para essa turma. Cava é o espumante mais importante da Espanha, então é uma denominação de origem que tem a mesma importância que champanhe tem para a França, cava tem para a Espanha. Quer dizer, o cava tem que ser espanhol. Tem que ser espanhol. Senão não é. Uvas Macabeu, Perelada e Xarelô. Pronto. lindo, gostei. Muito bacana. Nós tínhamos duas cavas a R$39,90. Puxa, Vila. Olha, isso é maldade, hein, falar isso pra mim. Mas quem sabe, quinta-feira, quando eu for lá, as cavas voltam pra queima, né? Com certeza. Quem sabe, quinta-feira eu vou buscar uma cava para mim. Perfeito. Meu querido Alexandre de Oliveira, sommelier do grupo Pátio Gourmet, muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua vinda. Obrigado pelos mimos, né? Olha só. Isso aqui realmente afagou meu coração. Eu sei que a degustação vai ser maravilhosa. Muito obrigado. Leve toda a minha admiração ao Sidney e aos demais do grupo que compõe, o grupo profissional que compõe o Pátio Gourmet. E quem sabe qualquer dia desse a gente vai ter um som diferente lá pelo Pátio Gourmet. Quem sabe? Harmonizado com vinho. E harmonizado com vinho. Como deve ser. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Tá bom? E continuem, tá? Continue. Ei, se eu fosse você, eu faria o que eu vou fazer, né, toda quinta-feira agora. Dentre outras coisas que eu vou fazer. É ir lá no pátio aproveitar da super queima de grandes ampolas do suco da Bíblia. Grandes ampolas de vinhos inesquecíveis. Tem uma coisa que eu aprendi no mundo do vinho e que eu vou revelar para vocês. Cada vez que você abre uma garrafa de vinho, você está abrindo história. Você está dando oportunidade a grandes revelações que vieram de países diferentes, de culturas diferentes, e que vai estar ali na sua mesa
para encantar você. Concorda comigo? Concordo com você, plenamente. Palavra de quem sabe. E quem sabe, sabe. Bom fim de semana e o último conselho. O último, eu realmente tenho que fazer essa recomendação. O vinho é delicioso, é maravilhoso. O vinho foram preparados para a nossa alegria, né, para o nosso contentamento. Mas, como sempre, pelo teor alcoólico que o vinho tem, beba com moderação. Isso aqui não é para exagerar, isso aqui não é para fazer bobagem. Então, se você dirige, não beba. Se você bebe, tá bom? Não dirija. Mas mesmo assim fica aqui a recomendação de que o que é bom para a vida, a gente tem que experimentar. Um fim de semana e até a próxima sexta. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer.